Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. A humilhação e a exaltação de Cristo. Eu quero introduzir este assunto focando 2 pontos iniciais. O primeiro ponto que eu quero trazer à guisa de introdução é que a doutrina sempre vem conectada com a vida. Este é o texto clássico da cristologia na Bíblia. Alguns entendem que esta é a passagem mais emocionante e importante que o apóstolo Paulo escreveu sobre a pessoa de Jesus. Certamente Paulo alcança aqui o ponto mais alto e mais elevado da sua reflexão teológica acerca do Filho de Deus. Porém, o contexto revela a nós que Paulo está escrevendo este grande tema para resolver um problema prático na vida da igreja de Filipos. Ele escreve esse texto não para refletir sobre as profundezas da verdade cristológica apenas. Ele escreve esse texto para trazer à tona um exemplo, para resolver um problema de desunião entre os crentes da igreja de Filipos. Paulo está revelando a nós que doutrina está conectada com a vida e que doutrina precisa resolver os problemas da vida, porque a teologia é a mãe da ética, porque a teologia define a ética, e porque a doutrina é a base para a solução dos problemas reais e existenciais na igreja. Notem vocês que Paulo então está tratando desse assunto para persuadir os crentes em como resolver o problema da desunião, da vanglória, do partidarismo. Segundo ponto que eu chamo a atenção é que a vida de Cristo é o exemplo máximo para a igreja. Vocês percebem que Paulo não está apenas ensinando doutrina, Paulo está dando exemplo. E o exemplo máximo que ele vai lançar mão para ajudar a igreja a resolver os seus problemas internos é oferecer à igreja o modelo, o exemplo de Cristo. É bem verdade que neste capítulo 2, Paulo vai falar de 4 exemplos, onde o outro vem primeiro que o eu. Se no capítulo 1 a grande ênfase era a primazia de Cristo, no capítulo 2 a grande ênfase é que o outro vem primeiro que o eu. Ele citou o exemplo de Cristo, ele citou o seu próprio exemplo, ele citou o exemplo de Timóteo, e ele citou o exemplo de Epafrodito. Mas o primeiro e o maior exemplo para ajudar a igreja a resolver os seus problemas internos é olhar para Jesus. Quem foi Jesus? Do que ele abriu mão? E se alguma vaidade, alguma presunção, se alguma intriga, se alguma vanglória, se alguma disputa, se algum partidarismo existir na igreja, Paulo diz, olha para Jesus, olha para o exemplo de Jesus, olha quem ele era, olha do que ele abriu mão. E desta maneira a igreja então tem em Cristo o seu exemplo maior para uma vida de humildade. E é desta maneira que Paulo introduz esse tema tão extraordinário. Então eu chamo a sua atenção para o primeiro ponto desta mensagem, que é a humilhação de Cristo. E eu vou dividir isso em alguns pontos. Primeiro, Jesus voluntariamente abriu mão de seus direitos. Olha o verso 6 comigo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aqui está um grande mistério, porque Jesus Cristo pré-existiu ao tempo e à criação. Na eternidade ele sempre existiu como Deus, verdadeiramente Deus, sendo coigual
coeterno e consubstancial com o Pai. Ele foi o Criador de todas as coisas. E Paulo diz, subsistindo em forma de Deus. Esta palavra subsistir é uma palavra extremamente importante, porque o significado dela traz a ideia de uma característica inata, imutável e inalterável. Ou seja, ele sempre existiu como Deus, igual a Deus, coigual com Deus. Não houve um tempo em que ele passou a ser Deus. Ele sempre subsistiu de forma imutável, inalterável, como Deus. E esta palavra forma, que subsistindo em forma de Deus, é muito importante. Na língua grega existem duas palavras para forma. A palavra morfê e a palavra esquema. Morfê é aquela forma imutável, inalterável, que fala da essência, que fala dos atributos essenciais de uma pessoa ou de uma coisa. Por exemplo, quando você nasce como ser humano. Essa é a sua característica como ser humano. Essa é a sua forma essencial. Isso é o seu morfê. Agora, a sua forma externa, ela pode variar. Uma criança tem uma forma, um adolescente tem outra forma, uma pessoa madura tem outra forma, uma pessoa idosa tem outra forma. Esta forma exterior, mutável, é o esquema. A palavra que Paulo emprega aqui para forma não é esquema, é morfê. E o que isso significa? Significa que a essência absoluta de Deus, imutável de Jesus Cristo, é divina. Ele é Deus, sempre foi Deus, jamais deixou de ser Deus. Há uma outra coisa aqui que eu chamo a sua atenção para entendermos esse versículo. Quando ele diz no verso 6, o seguinte, Paulo prossegue e diz assim, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa palavra usurpação é reter, é se agarrar, é não abrir mão de forma alguma, é aferrar-se a alguma coisa. O que Paulo quer dizer com isso? Será que Jesus Cristo precisava se agarrar à sua divindade no sentido de usurpá-la? E a palavra usurpar aqui pode significar também roubar. Será que Jesus Cristo precisava usurpar a divindade? Não é nesse sentido que Paulo está dizendo. Por quê? Porque Jesus Cristo sempre foi Deus. E não precisa usurpar aquilo que Ele é. Você só usurpa aquilo que você não tem, aquilo que você não possui. Então, essa palavra que Paulo emprega aqui no verso 6, não julgou como usurpação de ser igual a Deus, não é a divindade. Não é a divindade, porque Ele sempre foi Deus, eternamente Deus. Quando Ele se encarnou, Ele não abriu mão da sua divindade, porque Ele não pode descartar a sua divindade. Isso é um atributo, isso é uma característica essencial dele. Por isso Paulo usou a palavra forma aí, morfê e não esquema. Mas então, o que é que Paulo quer dizer no verso 6? Que diz que não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Certamente, este não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não é usurpação de sua natureza. É o seguinte, Jesus Cristo, sendo Deus, não se agarrou, não se apegou aos direitos, à glória, às honras dessa divindade, ao se encarnar. Porque quando Ele se humilhou, se esvaziou e se fez carne e habitou entre nós, a glória da sua divindade ficou como que encoberta debaixo do véu da encarnação. Ao ponto das pessoas olharem para Ele dizendo o seguinte, aqui não é apenas o carpinteiro de Nazaré, o filho de José e Maria, não conhecemos porventura seus irmãos e suas irmãs? Outros olhavam para Ele dizendo, Ele é um pecador. Outros até de forma blasfema diziam, está possesso. Ou seja, muitas vezes na encarnação a divindade de Cristo não era auto-evidente. E Ele abriu mão, Ele despojou-se desses direitos. É isso que Paulo está querendo nos dizer. Esta é a grande
humilhação da encarnação. Ele não abre mão da divindade, mas dos direitos que ele tinha como Deus. Deixa eu ilustrar isso. Certa feita, um repórter entrevistou um próspero orientador profissional. E ele então o repórter perguntou a este orientador profissional: qual é o segredo do seu sucesso? Perguntou o repórter. E ele respondeu: se você quiser descobrir o que vale realmente um trabalhador, não dê a ele responsabilidades, dê a ele privilégios. Porque somente aqueles que são verdadeiramente maduros sabem lidar com privilégios, sem altivez e sem se envaidecer. Eu não sei quantos assistiram o filme O Todo-Poderoso, e naquele filme, que é uma comédia na verdade, mas traz uma lição de um homem que reclamava da vida, e de repente no filme foi-lhe dado o privilégio de ocupar a posição de Deus por um tempo. E o filme revela que ele, recebendo os poderes, emprega-os todos para seu proveito próprio e para zombar das pessoas. O que na verdade o texto está querendo dizer é que Jesus Cristo, sendo Deus, não julgou como usurpação esse direito que ele tem de ser exatamente igual a Deus, o Pai. Ele abre mão desses direitos, embora permaneça sendo absoluta, inalienavelmente, imutavelmente Deus. Olha como Jesus agiu diferente de Lúcifer. Lúcifer foi criado por Deus, foi uma criatura de Deus, ocupava a mais alta posição na criação, no mundo angelical, mas diz a Bíblia que ele quis ser igual a Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Na verdade, a humildade de Jesus reprova e denuncia a vaidade de Lúcifer. Olha o contraste de Jesus com Adão. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e colocado como regente da criação de Deus. Mas ele quis ser igual a Deus. E por causa da sua presunção, ele perdeu o paraíso. E Jesus, por causa da sua humildade, conquistou o paraíso. Segundo ponto, queridos, que eu quero focar, é que ele se esvaziou. E esta palavra que você vai ler aí no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, essa palavra significa esvaziar completamente. Como se você estivesse removendo o líquido de um vasilhame e deixando-o completamente desprovido desse líquido. É tirar algo de um recipiente até que fique vazio. E a pergunta é, do que Cristo se esvaziou? Da sua divindade? Obviamente não. Ele não poderia se esvaziar da sua divindade. Então do que é que ele se esvaziou? A Bíblia nos fala, e está lá na oração sacerdotal de Jesus, que ele abriu mão, não da sua divindade. Preste atenção no que está escrito lá em João 17, versículo 5. Está dito aí: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele tinha uma glória eterna, imutável, com o Pai, antes da criação do mundo. E ele abriu mão exatamente desta glória que ele tinha com o Pai, desde a eternidade, toda a eternidade. Esse abrir mão desta glória que ele tinha eternamente com o Pai, é que se diz que ele se esvaziou, ele abriu mão dela. É interessante perceber que o Senhor Jesus Cristo chega ao ponto de assumir uma forma de servo. E quando a palavra de Deus vai falar aqui no verso 7 de Filipenses 2, que ele a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. A palavra forma aqui também é morfê e não esquema. O que significa então? Significa que Jesus Cristo não representou um papel de servo. Ele não foi um ator que desempenhou um papel diferente da sua essência. Ele verdadeiramente foi servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E quando os seus discípulos discutiam no cenáculo quem era o maior, diz a Bíblia que ele cingiu-se com a toalha, ele pegou a bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos.
E depois de lavar os pés dos seus discípulos, voltou-se para eles e disse: vós me chamais de mestre e o Senhor, e fazeis bem, porque eu o sou. Mas vos dei o exemplo. William Hendrickson, abrindo uma janela para o nosso entendimento dessa gloriosa verdade, diz que a inferência é que Cristo se esvaziou-se de sua existência na forma de igualdade a Deus. E ele ilustrou isso de alguma maneira interessante. Primeiro, o que é que Jesus Cristo renunciou? Primeiro, ele renunciou sua relação favorável à lei divina. Antes de Jesus Cristo se encarnar, habitando com o Pai na eternidade, não havia nenhuma culpa da lei sobre ele. Mas diz a Bíblia que quando ele se encarnou, ele é o Cordeiro de Deus, que assumiu o nosso pecado. Ele se fez pecado, ele se fez maldição, e ele carregou no seu corpo o nosso pecado. É isso que Filipenses está querendo dizer aqui. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Segundo lugar, ele renunciou suas riquezas. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre, para nos tornar ricos. A palavra de Deus diz que ele renunciou tudo, inclusive a sua própria vida. É por isso que a Bíblia diz que ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E ele nasceu pobre, num berço pobre, de uma família pobre, numa cidade pobre. O Filho de Deus nasceu numa estrebaria, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Pobre, tão pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça, que precisou de um lugar para nascer, de uma casa para pernoitar, de um barco para pregar, de um animal para cavalgar, de uma sala para se reunir e de um túmulo para ser sepultado. Preste atenção, ele sendo dono, criador, senhor de todas as coisas, sendo ele rico, abriu mão de tudo. É isso que Paulo quer dizer, que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Mas em terceiro lugar, ele renunciou à sua glória celestial. Acabamos de ler em João 17,5. Agora, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tive junto de ti antes da criação do mundo. Ele abriu mão dessa glória. Ele se sujeitou à humilhação de um corpo limitado, que teve fome, que teve sede, que teve cansaço, que sentiu dores. Isto é um mistério para nós. Porque sendo ele Deus exaltado, glorificado, adorado, sendo adorado pelos anjos no céu, ele se esvaziou e se humilhou ao ponto de descer à terra, ser humilhado, perseguido, cuspido, zombado, pregado numa cruz. Quarto lugar, ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade. Aqueles que leem o Evangelho de João, sobretudo, sem esta compreensão, podem chegar a uma conclusão equivocada, como a seita herética dos testemunhos de Jeová, pensando que Jesus Cristo é inferior ao Pai. Porque Jesus Cristo reiteradamente repete: o Pai é maior do que eu. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. E nós precisamos entender isso. Não é que Jesus Cristo, como Deus, seja inferior ao Pai. Muito bem disse o concílio de Niceia, o primeiro concílio geral da igreja, em 325, ele é coigual, ele é coeterno, ele é consubstancial com o Pai, mas quando ele tomou a decisão de se fazer carne, de se esvaziar, de se humilhar, ele se colocou numa posição de subalternidade à vontade do Pai, para cumprir um propósito eterno do Pai. Isto é algo sublime. Isto fala-nos da sua humilhação. Agora, irmãos, o que é estonteante é que Paulo está falando dessas coisas, sabe para quê? Sabe para quê que Paulo está falando sobre isso? Para dizer para os crentes de Filipos: vocês estão pensando que é difícil doar, ceder, tornarem-se humildes? Vocês estão dizendo que não pode exigir isso de mim, porque isso é demais para minha boa vontade? Será que vocês podem olhar para o exemplo de Jesus, que sendo Deus se humilhou, se esvaziou e se tornou servo e se dispôs a morrer numa cruz? Será que vocês vão continuar dizendo uns para os outros que vocês não podem aceitar uns aos outros, que vocês não podem tolerar uns aos outros, que vocês vão lidar na igreja com vanglórias, com disputas, com partidarismos? Olhem para o exemplo de Jesus. Vejam quem ele era, vejam o que ele fez, vejam ao ponto em que ele se humilhou. Será que qualquer de vocês podem continuar reivindicando direitos, se o próprio Deus se humilhou, se esvaziou
e assumiu a forma de servo. Terceiro ponto, da humilhação de Jesus, ele serviu, olha o verso 7 ainda. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É glorioso entender isso, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não nasceu num berço de ouro, num palácio, numa família opulenta e rica. Ao contrário, ele nasceu num berço pobre, numa família pobre, cresceu numa cidade pobre e foi pobre. E ele veio para assumir a forma essencial de um servo. É magnífico isso, porque certamente ninguém serviu como ele, com imutável lealdade, abnegada devoção e irrepreensível obediência. O Senhor de todos tornou-se servo de todos. O que me impressiona é que ele não serviu apenas aos grandes, ele serviu aos desprezíveis, ele serviu aos pecadores, ele serviu aos leprosos, ele serviu aos publicanos, ele serviu aqueles que eram considerados párias da sociedade, ele serviu aos famintos, aos leprosos, aos aleijados, àqueles que eram escorraçados. E os seus discípulos tiveram tanta dificuldade em entender o ministério de Jesus, sempre discutindo primazia, sempre discutindo importância, sempre discutindo entre eles quem era o maior. E Jesus Cristo reprova a vaidade deles, lavando-lhes os pés. Mas Paulo prossegue, no verso 7, num quarto ponto, diz que ele se tornou em semelhança de homens. E o que Paulo quer dizer com isso? Se vocês perceberem, o que Paulo está querendo dizer, que quando Cristo se fez homem, ele não foi um homem na concepção dos docéticos, gnósticos, do primeiro e do segundo século, que pensavam que a matéria é essencialmente má, e que por esta razão Jesus Cristo jamais poderia ter assumido um corpo humano, e que portanto quando o Novo Testamento fala que Jesus Cristo se fez carne, isso não é literal, e que ele foi apenas uma emanação da divindade, e que ele não teve um corpo verdadeiramente tangível, palpável, físico, terreno. O que os homens não entenderam sobre Jesus foi que eles não compreenderam a sua humanidade impecável, e eles não compreenderam a sua divindade. Não é que eles não compreenderam a sua humanidade, o que eles não compreenderam foi a sua humanidade impecável. Por isso chamaram-no de pecador. Por isso achavam que ele blasfemava. Por isso condenaram-no à morte por blasfêmia. Na verdade, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo se fez, tornou-se em semelhança de homens, ele se tornou em semelhança de homens em todos os aspectos que nós poderíamos imaginar. Em todos os aspectos. Ele sofreu tentação, como nós. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele sofreu dores terríveis, como nós sofremos. Ele sofreu desapontamentos, como nós sofremos. Mas ele não pecou. Ele foi semelhante, nesse sentido, ao primeiro Adão antes da queda. Ele foi homem, perfeitamente homem, reconhecido em figura humana, mas sem pecado. Mas, irmãos queridos, Paulo dá mais um passo. Na humilhação de Cristo vai dizer que ele se sacrificou. Versículo 8. Paulo diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está dizendo aqui que algumas pessoas podem até servir, desde que isso não lhes custe nada. Mas notem este degrau da humilhação. Sendo Deus, não julga com usurpação ser igual a Deus. Se esvazia, assume uma forma humana, se humilha, torna-se servo. Mais do que servo, ele se sacrifica, ao ponto de obedecer até a morte, e a pior qualidade de morte, morte de cruz. A cruz de Cristo, na verdade, é um ponto extremamente importante, porque na cruz o próprio Jesus glorifica o Pai e se glorifica. Isso é um mistério, isso é um paradoxo para nós. Porque se a morte cruz era uma morte horrenda, e se quem morria em cruz era maldito, o Senhor Jesus transforma este patíbulo de horror em instrumento de glória, ao ponto de se tornar o maior instrumento de glória da igreja. E a ênfase da Bíblia é a cruz. Leia o Velho Testamento e a cruz é o centro. Leia o Novo Testamento e a cruz é o centro. Se você perceber,
Se você notar, 2/5 do Evangelho de Mateus são dedicados à última semana de Jesus, ao sofrimento e morte de Jesus. Se você notar, 1/3 do Evangelho de Lucas é dedicado à última semana de Jesus, ao sacrifício de Jesus. Se você notar, mais de 2/3 do Evangelho de Marcos são dedicados ao sacrifício de Jesus. E se você notar, quase a metade do Evangelho de João é dedicado à morte de Jesus, ao sacrifício de Jesus. A morte de Cristo é a grande ênfase da Bíblia. E esta morte de cruz, ela tinha 3 características marcantes. Primeiro, ela era dolorosíssima. Uma pessoa crucificada, às vezes, ficava dias e dias pendurado na cruz, sofrendo cãibras, desidratação, seus músculos rasgavam-se, seu corpo arquejado, sedento, sucumbia diante do sofrimento atroz e consciente, ao ponto dos estudiosos afirmarem que quem morria morte de cruz sofria 1000 mortes nessa morte. Segundo lugar, esta morte, além de dolorosíssima, ela era ultrajante, porque quem morria morte de cruz precisava, antes de ir para a cruz, ser açoitado, ser cuspido, ser zombado, ser escarnecido e carregar o seu instrumento de morte sobre as costas, diante dos apupos e xingamentos da multidão. E terceiro, esta morte era maldita. Somente os condenados, somente os escravos condenados podiam sofrer morte de cruz. E diz a Bíblia que aquele que morria pregado no madeiro era maldito. E diz a Bíblia que Cristo se fez maldição por nós. Desceu dos pontos mais altos da glória aos pontos mais baixos da tortura. E é dessa maneira que os reformados e reformadores entendem aquela frase do credo apostólico, que ele desceu ao inferno. Os reformados entendem que descer ao inferno não é ir ao inferno no sentido literal, mas que descer ao inferno foi o que Cristo fez na cruz do Calvário, quando ele foi feito maldição por nós, quando ele foi feito pecado por nós, quando ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus, quando ele suportou no seu corpo todo o açoite da lei que exigia a vindicação da justiça de Deus. E naquele momento, ele suportou sozinho o horror do meu e do seu pecado, ao ponto de a natureza fazer coro com a sua dor, e o sol cobrir o seu rosto, e as trevas cobrirem a terra. Certamente, a cruz de Cristo é uma mensagem absolutamente chocante para nós, porque ali na cruz que Jesus Cristo vai revelar o mais profundo amor de Deus, e ali na cruz que Jesus Cristo vai revelar que o pecado é abominável para Deus, e ali na cruz que Deus vai revelar a sua sabedoria mais extraordinária, ao ponto dele ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E aí, irmãos, eu gostaria de olhar com vocês agora o segundo ponto desta mensagem, que é a exaltação de Jesus Cristo. Veja você que Jesus Cristo desceu da glória e foi ao ponto mais baixo que se pode imaginar. Segundo o credo apostólico, desceu ao inferno. E ele desceu ao inferno pregado na cruz do Calvário. Mas agora olha comigo, por favor, o verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ver a exaltação de Jesus. Primeiro, ele é obra de Deus. Veja você, por favor, que Paulo faz uma transição daquilo que Cristo fez para aquilo que Deus fez por Jesus e por ele e para ele. O mesmo que se humilhou foi exaltado. E aqui vai nos ensinar um princípio. É que o caminho da glória passa pela humilhação. A coroa passa pela cruz. E os pontos mais altos da exaltação passam pelos vales mais profundos da humilhação. Jesus Cristo vai ser nele mesmo o exemplo do seu próprio ensino. Aquele que se humilha será
exaltado. E se você notar, quem o exalta é Deus. Quem se humilha é Jesus. Mas quem o exalta é o Pai. Que princípio de vida. Que lição gloriosa. Lembrem sempre que está na mente de Paulo a correção de um problema interno da igreja. Como é que a igreja vai lidar com os problemas interpessoais, de relacionamento? Como é que nós vamos nos tratar uns aos outros? E Paulo relembra que aquele que se humilha, Deus o exalta. E Deus o exalta, dando-lhe toda a autoridade no céu e na terra. Deus o exalta, dando-lhe autoridade para julgar. Deus o exalta, o constituindo juiz e senhor de vivos e de mortos. Deus o exalta, o colocando como cabeça da igreja. E fica claro que esta exaltação não é a restituição da sua divindade, porque dessa ele nunca abriu mão e nem poderia. Esta exaltação é exatamente restituir a ele a glória que ele sempre teve com o Pai antes da fundação do mundo. Segundo lugar, esta é uma exaltação incomparável. Olha o verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Essa palavra sobremaneira é uma única palavra no grego. É um verbo que traz a ideia superlativa, significando super exaltado, que só pode e que só foi usado aqui nesse texto, em todo o Novo Testamento, e que só pode ser aplicado a Cristo. De tal maneira que nós seremos também exaltados, nós também seremos glorificados, mas nunca ninguém será glorificado na mesma proporção, na mesma medida, na mesma essência e na mesma qualidade que Jesus. Nunca. Se nós, por exemplo, somos salvos e vamos para o céu, Cristo ultrapassou os céus, diz Hebreus 4,14. Foi feito mais alto do que os céus, diz Hebreus 7,26. E subiu acima de todos os céus, Efésios 4,10. Diz o texto que ele foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome. Os teólogos discutem que nome é este. Uns dizem que é Jesus. Outros dizem que é Salvador. Mas notem vocês que este contexto nos ajuda a entender que nome é este. Este é um nome que ele recebeu por doação, Deus lhe deu, e diz Hebreus que ele recebeu também este nome por herança. E o texto vai nos dizer para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e confesse que ele é Senhor. Então este grande nome, este nome é o nome Senhor. E este nome Senhor é um nome muito importante no Novo Testamento. A história deste nome é importante, sabem por quê? Porque primeiro, esse nome foi dado a Kyrios, foi dado ao amo ou proprietário de um escravo. Era Kyrios, Senhor. Segundo, esse título foi dado aos imperadores romanos. Terceiro, esse título foi dado aos deuses pagãos. Mas quarto, esse título foi dado a Jeová. Quando você vai notar, na Septuaginta, a tradução grega do Velho Testamento, a palavra Jeová é traduzido por Kyrios. De tal maneira que quando se fala que Jesus recebe o nome de Senhor, Kyrios, este é o nome inefável de Deus. Este é o nome de Deus, eu sou o que sou. É o grande Deus, ele é divino. Está querendo dizer então que este nome, ele é Deus, igual a Deus, coigual com Deus. Notem vocês que agora Paulo está colocando Jesus nessa posição de super exaltado. Ele é Deus, ele é o Filho exaltado. Quem tem este Filho tem tudo, tem a vida, tem tudo, porque a Bíblia diz que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas e nós somos co-herdeiros com Ele. Quando você diz Jesus é Senhor, você não faz só a declaração, você está dizendo que Ele é o seu Deus, que Ele é o grande herdeiro e que você é herdeiro juntamente com Ele, se Ele é o Filho. E quem tem o Filho tem a vida, quem tem o Filho tem todas as coisas que o Filho tem. Há um fato que eu já contei aqui, que eu gosto muito para ilustrar essa verdade. De um homem muito rico, que resolveu, por amor à arte, usar sua riqueza, comprando quadros famosos dos mais importantes pintores da Europa. Este homem tinha um único filho.
E este filho um dia morreu num acidente fatal, na presença do seu amigo mais achegado. E este amigo, que comunica àquele pai da morte do filho, resolve enviar para o pai também um quadro que ele mesmo, amigo, pintara do rosto de seu filho. Ele não era um pintor profissional, mas em mãos traçadas linhas, colocou no papel o rosto do filho e mandou, juntamente com a notícia da morte, este quadro. E aquele pai, ao receber a notícia, receber o quadro, botou aquele quadro numa moldura tão bonita quanto as outras molduras dos seus quadros mais famosos, colocou o quadro do seu filho entre os quadros mais famosos do mundo. E quando ele já estava no final da sua vida, ele fez o seu testamento. Chamou o seu mordomo e disse: eu quero que você, quando eu morrer, leiloe esses quadros. E colocou o seu testamento, fechou, entregou o seu mordomo e disse: se você vender esses quadros, entregue o dinheiro para uma entidade filantrópica. Comunicado então o leilão, vieram pessoas famosas, ricas, importantes do mundo inteiro, e para surpresa, aquele mordomo começa a leiloar aquele quadro do filho. O quadro não era um quadro artístico, não tinha nenhum valor artístico, e não tinha nenhuma beleza que justificasse ser o primeiro. E ninguém se interessou pelo quadro, ninguém fez lances altos para comprar o quadro, até que alguém resolveu fazer um lance e comprou o quadro do filho. Para surpresa de todos os presentes, aquele mordomo interrompeu o leilão e disse: está encerrado o leilão. E diante da inconformação de todos, ele então pegou o testamento do seu amo, do seu patrão, e leu: aquele que comprar o quadro do filho é o dono de todos os outros quadros, porque quem tem o filho tem tudo. Esta é uma verdade bendita. A Bíblia diz que quem tem o filho tem a vida. Quem tem o filho tem tudo. Aquele que confessa que Jesus é o Senhor, este é co-herdeiro com Ele, porque Ele é o dono de todas as coisas. Agora notem vocês, em terceiro lugar, que é uma exaltação que exige rendição de todos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. A exaltação de Cristo exige que Ele seja adorado, reconhecido como Senhor, entre os anjos, entre aqueles que já estão no céu, entre os homens da terra e entre os demônios e perdidos debaixo da terra. Os céus, a terra e o inferno precisam reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Quarto lugar, é uma exaltação proclamada universalmente, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Notem vocês, irmãos queridos, que haverá um dia em que aqueles que zombam de Cristo, que aqueles que blasfemam de Cristo, hão de se ajoelhar e hão de confessar que Ele é Senhor. Os imperadores, os reis, os filósofos, os pensadores, os políticos, os ricos, os potentados, os blasfemos, os ateus, todos religiosos e não religiosos terão que se prostrar e terão que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Certamente aqueles que reconhecem que Ele é o Senhor e já devotaram a Ele o seu coração e a sua vida, farão isso com deleite e com prazer. Mas aqueles que recusaram a crer em Jesus, que blasfemaram de Jesus, farão isso diante de um espectro de horror. Mas terão que fazê-lo. Mas o fato de fazê-lo não significa que eles serão salvos. Mas antes de irem para o inferno, para a condenação eterna, eles terão que se prostrar, eles terão que se ajoelhar e eles terão que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E finalmente, é uma exaltação que tem um propósito estabelecido. E este propósito é duplo, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Ele é o Deus eterno. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o ancião de dias. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Deus eterno que se fez carne. Toda língua tem que confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E a segunda finalidade é que o Pai seja glorificado.
Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui eu chamo a sua atenção para o outro ponto prático de Paulo. Por que Paulo escreveu esse texto? Qual era o ponto de Paulo? Se você notar, Paulo está corrigindo um problema da igreja, e lá no versículo 3, Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória. O que estava acontecendo na igreja de Filipos? Algumas pessoas estavam buscando glórias para si mesmas. Algumas pessoas estavam botando os holofotes em cima de si mesmas. Algumas pessoas estavam querendo a glória para si mesmas. E toda glória que não é dada a Deus é glória vazia, é vanglória. E Paulo está dizendo que o próprio Filho de Deus, que é Deus, entende uma coisa, que a glória é de Deus. Jesus Cristo não buscou glória para si. Ele está devolvendo a glória para o Pai. Os joelhos estão se dobrando diante dele. As línguas estão confessando a ele. Mas ele está dizendo: a glória é para o Pai. E eu termino aqui convidando os meus irmãos a uma reflexão. A quem você está dando a glória? Quando você diz: eu não consigo conviver com este, com aquele outro. Quando você busca atrair atenção para você, a pergunta é: quem está recebendo a glória? Paulo põe entre estas exortações pastorais à igreja o exemplo máximo da pessoa máxima, da pessoa de Jesus, para não deixar para você e para mim qualquer motivo de desculpa para dizer: eu não posso tolerar isso, eu não posso suportar aquilo, ou eu não posso conviver com fulano, com beltrano ou com ciclano. Porque o Deus eterno se humilhou, se esvaziou, serviu e morreu, dando-nos o exemplo. Que Deus nos ajude a olhar para Jesus. Que Deus nos ajude a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém.